A gente já vai dar início, que a gente tem a chamada inicial aqui do programa, daí já começamos o nosso bate-papo. Tá bom. Aí, se você perguntasse alguma coisa do meu livro, o último livro que eu lancei agora, até que eu fui no canal, se puder falar do livro, tá? Oi? Eu queria, em algum momento, mostrar meu livro novo. Não, todos os momentos. Todos os momentos e todos os livros, né? Eu comecei a acompanhar o primeiro, daí eu estava acompanhando a tua sequência também daquela de palestras ali. Aí a outra coisa que eu gostaria que tu fizesse também era de divulgar esse trabalho que tu está fazendo de vídeo das aulas também, né? Eu estou dando um curso, né? Bem legal. Um curso geralmente para psicólogos, psicanalistas, médicos, sexólogos, pessoas que ouvem pessoas, porque as relações amorosas estão mudando muito, né? Sim, Os profissionais têm que estar sintonizados com as mudanças. sim, é a atualização, né? Não dá para a gente viver no passado, né? Ou seja, o real ele tem que estar um pouco mais aparente e é uma luta, na verdade, que não é só tua, né? Tem bastante gente que eu vejo que está engajada nessa mesma luta, né? De conscientização. Estava ouvindo uma palestra também da Maria Homem, a outra que também está engajada nisso bastante, né? No processo de aceitação, né? De mudança. Então, vamos lá. Nós vamos em breve, agora já vamos iniciar, eu faço a chamada inicial, daí já faço a tua apresentação. A gente sempre gosta de inicialmente fazer dar liberdade para ti, assim, te apresentar do teu trabalho, por que está trabalhando nisso, o que te levou a isso, aquela apresentação inicial. Aí depois a gente consegue entrar diretamente no assunto, né? Tá, você me avisa quando for para eu falar. Boa tarde, estamos aqui no nosso programa Viver Bem com Mais Saúde, todas as sextas-feiras. Tivemos ali umas duas anteriores que, como todo bom indivíduo, merece, depois de muito trabalho no ano, tirar um períodozinho, mesmo que curto, de descanso e de férias. Mas o nosso retorno aqui seguramente vai ser um retorno, como se diz de uma forma coloquial, com o pé direito, né? Vamos iniciar de uma forma importante de abertura de mentes, né? Isso é uma coisa fundamental para o nosso crescimento, que estejamos abertos aos novos, não tão novos, mas a conhecimentos diferentes daquilo que a gente imagina. Hoje nós vamos ter a oportunidade de conseguir conversar com a psicanalista Regina. Ela vai se apresentar aqui com todo o seu nome, que ela gosta de colocar, Navarro Lins, que nós vamos tratar de um assunto que ele é muito palpitante, até porque muitas vezes nesse nosso sistema que nós temos de pensamento, ele é desafiante, né? Desafiante para abertura de pensamento. Seja bem-vinda, professora doutora Regina. Obrigada, Carlos. Muito bom estar aqui. Inicialmente, dentro da nossa abordagem, que é o tema que tu vens mais a discutir e fica bastante claro nas tuas discussões em relação aos modelos de amor, né? O amor romântico, que eu acho que a gente pode iniciar discutindo isso para abordar para as pessoas o que é colocado como amor romântico e depois a gente aprofunda nas novas formas que a gente tem. É importante mesmo a gente entender o que é amor romântico para poder entender as novas formas de amar que estão surgindo, né? Então, o amor é uma construção social. Em cada período da história, ele se apresentou de uma forma. O amor romântico começou no século XII, que é do cristianismo, do começo do cristianismo, que é o século XII, ninguém podia amar outra pessoa, o amor só podia ser a Deus. O amor romântico entrou no século XII, nunca foi permitido no casamento, as pessoas se casavam pela escolha das famílias, né? Escolhiam o marido, a esposa, o outro e tal. E o amor romântico, quando chega no século XIX, passa a ser uma possibilidade, mas entrou para valer a partir de 1940, muito incentivado pelos filmes de Hollywood. Eu critico muito o amor romântico, e tem gente que pensa que eu estou criticando o amor.
O amor romântico é apenas um tipo de amor, né? E é um amor assim, calcado na idealização. Você conhece uma pessoa, atribui a ela características que ela não possui. Aí, na convivência, fica impossível você manter a idealização. Aí você começa a perceber aspectos que você não admira na pessoa. Aí, muitas vezes, surge o desencanto, surge a sensação de que foi enganado. E, além disso, o amor romântico ele traz expectativas e ideais mentirosos. Ele prega que os dois vão se transformar num só. Vai ser uma fusão entre as pessoas que se amam. Que um vai ter todas as necessidades atendidas pelo outro. Que nada mais vai lhes faltar. E diz uma mentira que é a pior de todas, né? Que diz que quem ama não tem desejo por mais ninguém. E isso é uma mentira que gera muito sofrimento, porque se você acredita no amor romântico, todos nós fomos condicionados a acreditar, né, pelas músicas, novelas, filmes, publicidade, o amor romântico foi entrando em todos os nossos poros como a única forma de amor. E o que acontece é o seguinte, as pessoas sofrem, se descobrem que o amado transou, não transou com outra pessoa, porque o amor romântico prega que então é porque não ama. A sorte, a boa notícia, é que esse tipo de amor está dando sinais de sair de cena, porque a busca da individualidade caracteriza a época que a gente vive. Todo mundo quer saber seu potencial na vida, suas possibilidades de desenvolver. É uma grande viagem por dentro de si mesmo. E o amor romântico propõe o oposto da individualidade, a não individualidade. Porque na hora que propõe que os dois vão se transformar num só, não existe individualidade. Então, é por isso que é muito comum você conversar com um casal e você perceber como um se mete na vida do outro, sem cerimônia alguma, porque isso é normal, é visto como normal. Os dois são uma coisa só. Agora, a novidade é que, ao sair de cena, esse tipo de amor, o amor romântico, não tem nada a ver com mandar flores, hein? Não posso esquecer de explicar isso, senão vão pensar que eu estou contra mandar flores, contra jantar à luz de velas, tudo isso é ótimo. O amor romântico não é isso. O amor romântico é um conjunto de ideais e expectativas que colocam na cabeça de todo mundo. Então, ao sair de cena, ele está levando a sua característica básica, que é a exigência de exclusividade. Porque, claro, um só tem olhos para o outro, os dois se transformaram num só, nada que o amado não estiver não interessa. Então, é claro que a exclusividade é uma questão básica para o amor romântico. Então, ao sair de cena, está levando essa exigência e, por isso, está abrindo um espaço para o surgimento de novas formas de amar que a gente está assistindo. Poliamor, relações livres, amor a três. Eu faço muitas lives e, muitas vezes, as pessoas mandam as questões, né, para eu responder nas lives. E, olha, tem duas questões que são assim campeãs absolutas. Uma é recente, é essa questão de querer abrir a relação. O que eu mais escuto é isso. O que eu digo para meu marido que eu quero abrir a relação, o que eu digo para minha namorada que eu quero abrir a relação, mas é assim, muitas questões em relação a isso. A outra, a gente pode falar depois, se vocês quiserem, é uma já antiga. Eu tenho 47 anos de consultório e sempre escutei isso no meu consultório. Uma mulher chegar, sentar aqui e dizer: amo meu marido, não quero me separar, melhor parceiro, melhor companheiro, melhor pai, temos amigos, viajamos, minha vida é ótima, só que eu não tenho mais vontade nenhuma de fazer sexo. A falta de tesão no casamento é um problema, é o maior problema da vida dos casais. Então, essas duas questões são as que mais chegam. Na verdade, eu acabei fazendo o meu penúltimo livro, Novas Formas de Amar, porque comecei a receber, coisa de 5 anos para cá, tanta gente no consultório, casais, trazendo essa questão. Eu quero abrir relação, a outra parte não quer, eles sofrem, vem parar na terapia de casal. Que eu fiz esse livro aqui, ó, Novas Formas de Amar, porque aqui eu trabalho todas essas novas formas de amar e
como está mudando a mentalidade, né? Então, eu trabalho todas essas questões, o fim do amor romântico e tudo mais. Regina, eu quero vamos aproveitar dentro disso que você começou a falar agora. No processo de evolução, o conflito, me parece, que nós estamos vivendo hoje é porque sempre nós tivemos uma negação do ponto de vista biológico. Ou seja, a biologia diz uma coisa, o comportamento que foi moldado ou que foi montado, e aí a igreja tem uma parcela muito grande nisso, a partir da religião, que acabou instituindo como as coisas deveriam ser aos olhos do Senhor, né, para que se faça uma coisa correta. Dentro do ponto de vista biológico, nós nos assemelhando, digamos assim, aos símios, aos macacos, dentro do comportamento, que é com quem mais se aproxima, por perpetuação da espécie. Por exemplo, um macho poderia fecundar várias fêmeas, perpetuação da espécie. A fêmea, normalmente, isso no estudo de evolução, a fêmea, normalmente, ela seleciona qual é aquele macho que melhores filhos dariam para ela, para que o seu filho tivesse chance, biologicamente, de ir mais longe. Isso é questão do ponto de vista biológico. Do ponto de vista comportamental, depois as coisas vieram sendo instituídas. Então, de certa forma, entra em sincronia, logicamente, que algumas coisas, com isso que tu está dizendo, que tu estás dizendo que existe uma tendência de não ter um parceiro único, Claro. de poder ter a possibilidade de outros parceiros do ponto de vista biológico também, né? Hoje existe uma grande discussão no Ocidente se realmente a monogamia é superior à não monogamia. Isso é uma questão. Essa história de monogamia começou mais ou menos 5.000 anos, porque hoje tem estudos arqueológicos que mostram que de 5.000 anos para trás não havia, os homens não, ninguém sabia que o homem participava da procriação, né? O homem ia para a caça, saía, quando voltava tinha um bebê ou tinha uma mulher grávida. Eles não sabiam que o homem participava. Achavam que aquele bebê era colocado no útero da mãe por um sopro que vinha das grutas, dos mares, dos lagos e tal. Bom, quando começaram a domesticar os animais, se deram conta de que aquela ovelha desgarrada não tinha filhote. Aí caiu a ficha. Aí o homem disse, espera aí, então eu é que tenho a ver. A mulher não tem nada a ver com isso. Ela é apenas um barco para levar o filho ao nascimento. Antes do homem descobrir isso, né, as mulheres eram endeusadas, não existia um deus masculino, só existiam deusas mulheres. Né? Imagina a mulher sair leite do peito dela, sair uma criança de dentro dela. Bom, nesse período surgiu o patriarcado, começou a surgir o sistema patriarcal, que dividiu a humanidade em duas partes, homem para um lado, a mulher para o outro, e determinou que as mulheres são inferiores. Não existia ideia de casal antes. Todos viviam juntos em comunidades, as mulheres transavam com todos os homens com todas as mulheres, e as crianças só tinham linhagem materna, porque o homem não participava, segundo eles. Quando surgiu a propriedade privada, meu rebanho, minha terra, a mulher foi aprisionada porque o homem queria ter certeza da paternidade para não correr o risco de deixar herança para o filho do outro. E isso veio vindo desde então. Quer dizer, o homem sempre teve muita condescendência, que sempre nessa psicologia evolutiva, que ele precisa ter, mas a cultura influencia tudo isso e pode mudar. Né? Então, hoje, por exemplo, os homens sempre tiveram relações fora do casamento, as mulheres aceitavam, elas foram ensinadas a dizer, isso é coisa de homem. Eu tive uma paciente há muitos anos, uma senhora, ela batia no peito e dizia assim, eu sou a esposa respeitável, as porcarias ele faça fora de casa. Essa foi a mentalidade que perdurou um tempo, né? Com a pílula, as coisas mudaram. Hoje, as mulheres têm tantas relações extraconjugais quanto os homens. Já acabou aquela história de um homem ter relação extraconjugal, a mulher não. Pelo contrário, as mulheres se seguravam mais, porque qualquer relação podia gerar um filho. Né? Mas depois da pílula, depois dos anos 60, começou a mudar, que hoje tem estudos que a mulher não se sente mais culpada por ter relação fora do casamento. Porque durante muito tempo a mulher ficava culpada, porque todos os ensinamentos, né,
escola, família, religião, igreja, enfim, todos, é que só dirija a sua energia sexual para uma única pessoa. Isso todo mundo aprendeu, mas ninguém cumpre. Agora, as mulheres, elas ainda ficavam meio culpadas, né? Hoje tem um estudo na Itália que mostra que isso desapareceu quase completamente, e o Washington Post fez uma pesquisa com 10 mulheres que transam, provou que de cada 10 mulheres que transam fora do casamento, 9 já não se sentem mais culpadas. Então, o que está acontecendo em relação à monogamia é o seguinte: o mais importante de tudo não é obrigar ninguém a ser monogâmico ou deixar de ser monogâmico. Acredito que o mais importante é a gente se dar conta e perceber do momento que a gente está vivendo. Como os padrões tradicionais do comportamento não estão dando mais respostas satisfatórias, está se abrindo um espaço para cada um escolher sua forma de viver. E isso é maravilhoso, porque nunca aconteceu. As pessoas tinham que se enquadrar em modelos, e quem não se enquadrasse em modelos era discriminado. Eu sempre dou o exemplo dos anos 50, 1960. Por exemplo, separação era uma tragédia. Filhos de pais separados sofriam muito. Tinha escolas que não aceitavam filhos de pais separados. A mulher era taxada de vagabunda. Desquitada. Então, aí o que acontece? Era impensável a separação, era uma tragédia familiar. Outra coisa era a virgindade. As moças que não casassem virgem, eu me lembro daquela época, uma conhecida fez plástica de ímã para fingir para o noivo que era virgem. Virgindade era um valor. Então, essas mentalidades mudam, porque a gente começou um processo de uma profunda mudança das mentalidades. Mentalidade é a forma de pensar, viver, se comportar de cada grupo social, em cada época, em cada lugar. Então, as mentalidades dos anos 50 e 60 é que ninguém podia separar, que virgindade era uma questão seríssima e tal. Anos depois, não é. Então, eu digo assim, olha, vamos olhar para frente, a gente vendo isso, lembrando disso, porque se não mudasse, até hoje, separação seria uma tragédia. Eu acredito que daqui a algumas décadas, menos pessoas vão querer se fechar numa relação a dois e mais gente vai optar por ter relações livres, múltiplas, com quem quiser. Então, essa questão da monogamia é o seguinte: cada um escolher sua forma de viver. Isso é o mais importante. Eu jamais admitiria a ideia de que dizer agora é proibido ser monogâmico, todo mundo é obrigado a ter 3 parceiros. Evidente que não. Então, eu penso o seguinte, Pitágoras: se alguém quer ficar 50 anos casado com outra pessoa e só fazer sexo com ela, está tudo certo, é uma opção. Agora, se quiser outra pessoa ter 3 maridos, também está tudo certo. O que acontece é que a monogamia na nossa cultura é um imperativo. Quando um casal se conhece, começa a namorar, no primeiro dia já está implícito que eu só faço sexo com você, você só faz sexo comigo. Não precisa nem falar. Já é um imperativo da nossa cultura, uma obrigação. Porque tem muita gente que diz assim, vale o que está combinado nas redes sociais. Fala, combinado não sai caro. Não, ninguém combina, porque já está tão automático que você tem que ser totalmente exclusiva do outro, só que ninguém é, mas está automático. Então, o que está acontecendo agora é que muita gente está questionando esse amor romântico, está querendo se livrar dessas idealizações, desses sonhos de encontrar alguém que me complete, encontrar minha alma gêmea, né? A pessoa certa, aquelas coisas todas que o amor romântico prega. E se livrar disso e não ter, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que dizem assim, olha, eu vivo muito bem com meu marido, estou muito bem com ele, só que eu tenho vontade de transar com outras pessoas. Então, a gente tem que questionar o seguinte, gente, será que realmente é natural ficar 30 anos com uma pessoa e só transar com ela? Nós recebemos estímulos de tudo que é lado. O que eu mais escuto é isso. Eu quero transar com outras pessoas, eu quero ter outros contatos, outra experiência, outro cheiro. Né? Regina, deixa eu perguntar uma coisa instigante assim, ó.
eu ouvi, né, uma das tuas entrevistas. É como eu digo, cada um que vai ser entrevistado, a gente pesquisa a vida, né, para poder conhecer um pouquinho melhor. Então, se não me engano, era um Roda Viva que estava sendo, na época, conduzido pela Marília Gabriela. Isso foi em 2011, nós estamos em 2021, faz 10 anos. Seguramente o teu trabalho começou bem antes disso, mas ali a divulgação foi de uma forma mais exponencial. E aí vem a minha pergunta. Como tu sentes, ou tem algum trabalho, dados, do ponto de vista estatístico, da evolução que teve lá de 2011 para 2021, porque eu vejo assim, todas as lives que tu fizeste, parece que o discurso e a discussão, ela permanece mais ou menos a mesma e parece que as pessoas não conseguem entender ou fazer com que isso se torne mais corriqueiro. Segunda pergunta dentro do mesmo assunto. Se tu vai procurar na estatística, vai dizer que, vou chutar um número, né? 80% dos casais hoje ainda idealizam o casamento da igreja, a monogamia, mas daqui um pouco 70% deles não cumpre isso. Ou seja, nós vivemos uma mentira? Sim, a gente vive uma mentira social, né? Quer dizer, para muita gente, o casar na igreja é a festa, né? É a roupa bonita, a viagem de mel, mas isso não significa que na vida dois vai ser algo diferente, né? O que eu acho é que as pessoas estão refletindo. A diferença que você me perguntou de 2011 para agora, eu há muito tempo que eu lancei meu primeiro livro, A Cama na Varanda, em abril vai fazer 24 anos. Ele foi best-seller um mês depois que eu lancei. Foi uma coisa muito boa, né? O primeiro livro. Por isso que agora eu já lancei 13 livros e todos eles sobre relacionamento amoroso. Então, o que acontece é o seguinte, mentalidades vão mudando lentamente. O meu discurso, diferente do que tem de 2011, é que agora isso está muito mais claro. As pessoas querendo abrir relação, naquela época, não era assim, nesse nível que está hoje. Então, por exemplo, quando eu escrevi esse livro Novas Formas de Amar, é que eu fiquei muito impressionada com a quantidade de casais que chegavam no consultório com um grande conflito. E era um conflito que eu nunca tinha visto no consultório e nunca tinha recebido muitas mensagens. Então, eu acredito que nós estamos num processo de mudança, porque a mentalidade não muda de uma hora para outra, vai mudando. E sempre quem está no meio dessa mudança sofre. As pessoas me escrevem assim, qual é o maior problema das relações abertas? Eu falei, eu não sei. A gente vai precisar de um tempo para avaliar uma coisa nova, né? Que nem a pandemia. As pessoas fazem, entrevistam, como é que vai ser depois da... Não sei. Tudo que a gente falar é especulação. Nós vamos precisar de um tempo, ter uma distância crítica, olhar, ver o que aconteceu nas relações amorosas depois da pandemia. Eu sei que tem muita gente em crise. O casamento, tem dados que estão aumentando o divórcio e tal. Mas as mentalidades continuam mudando e vão mudar bastante. Agora, eu percebi uma coisa, sabe, Pitágoras, que é muito importante. Eu recebo muitos pacientes que me dizem assim, eu fui falar para o meu psicanalista, para a minha terapeuta, que eu quero abrir a relação, e ela começou a dizer que era um problema meu, que eu estou com medo de aprofundar. Eu falei, meu Deus do céu. Daqui a pouco vem outro e fala assim, olha, eu saí da minha terapeuta porque eu disse para ela que eu sou lésbica e ela fica o tempo todo tentando me convencer que eu não sou lésbica. Eu digo para ela, eu sou lésbica. Ela diz, não, você não é. Aí a outra foi uma paciente médica que eu atendi, casada já há muito tempo, não tem mais vontade de transar com o marido, foi dizer para a terapeuta dela, aí a terapeuta, mas transa assim mesmo, sem vontade. Bom, resumindo, eu comecei a sentir que falta os terapeutas, porque a gente não aprende sobre a mudança de mentalidade das relações amorosas, nem na faculdade, nem no curso de especialização. Eu fiz 2 anos depois da faculdade, eu fiz formação psicanalítica há 4 anos. Nesse estudo todo, porque tudo isso é muito novo, e alguém tem que parar para pesquisar e estudar. Então, eu criei um curso só para psicólogos, sexólogos, psicanalistas, médicos, online, para a gente perceber a mudança, poder contribuir com os pacientes, porque
as mentalidades estão mudando. Se o terapeuta ele não sintoniza com a época que ele está vivendo, com o momento que está acontecendo, é um desserviço. Ele era melhor o paciente nem ter procurado terapia, ter ficado em casa, estar ali mais preservado, do que o terapeuta começar a dizer que é um problema dele e tal. Então, é claro que tem muita gente, tem terapeutas que já se libertaram dos preconceitos, são ótimos, mas tem muitos ainda que estão presos àquelas ideias antigas de casamento, de que é obrigado a ter um par, que maturidade emocional é você ter um parceiro fixo, estável, duradouro, do sexo oposto. Isso durante muito tempo existiu. E agora as pessoas têm que se acostumar com esse novo mundo. Não só os terapeutas, mas os pais, homens, mulheres, têm que entender que as coisas não são assim, elas estão assim. Por isso é que eu descobri a história das mentalidades e me apaixonei. Eu tenho acompanhado ali que o Giddens, eu acho que é uma pessoa que tem uma visão muito aberta, né? Muito clara a respeito disso. Aí tem todo um texto dele, que depois eu vou te fazer uma pergunta, do outro perfil de amor que é preconizado por ele, onde existe essa respeitabilidade da individualidade e onde as pessoas vão ficar juntas porque elas se sentem bem juntas. Não que cada um vá... Amor plástico, né? Exatamente, que não é aquilo que tu está com aquela pessoa porque tem que dividir 100%, tu vai dividir o convívio com ela, não a vida dela. Então, esse respeito direto, que eu acho que é uma conquista que teve e deve continuar tendo, do lado feminino em relação a isso, que eu, por exemplo, na época da minha mãe, são coisas que deixam a gente triste em termos de evolução, mas faz parte do processo evolutivo, aonde ela tinha feito ela era musicista, ela tocava piano, ela sabia de música, queria dar aula de música, daí chega o meu pai e diz, não, para ser minha mulher vai ter que ser dona de casa. E era coisa que era corriqueira naquilo. Então, todo um postulado de vida que poderia existir morreu no cerne, ou seja, se perdeu uma oportunidade de vida. Hoje isso está mudando muito. E, por exemplo, quando eu discuto com a minha mulher, ela diz, provavelmente eu vou fazer um curso na Alemanha, eu digo, vai, ou seja, a vida é tua, não é minha. Então, a gente só tem que organizar as coisas aqui do ponto de vista burocrático e o resto vai adiante. Tocou num ponto muito sério essa questão da individualidade. É fundamental. Aí tu pode discutir em relação a isso, mas o que eu queria te perguntar, que me traz extrema preocupação, que eu estava vendo este texto do Giddens, aí tinha os comentários abaixo, né, daquelas pessoas que vão criticar ou vou concordar. Aí eu vou te ler rapidamente isso daí para te fazer teu comentário e ver como é que se faz uma luta contra isso na vigência de um governo hoje que ele é extremamente conservador, do ponto de vista, entre aspas, de costumes, né? Então, em cima dessa ideia do Giddens, de opções diferentes, aqui escreveu o nosso amigo assim, ó, o amor romântico findou na medida que os valores familiares, morais e éticos foi destruída por essa onda que vem assolando o mundo. São duas coisas correlatas, amor e família. Se uma dessas partes se rompe, fatalmente a outra fica comprometida. Não existe família sem amor. E, portanto, com a dissolução do amor e da família, tudo fica comprometido. Essa pessoa que escreveu isso é uma pessoa profundamente desinformada. E isso a gente está acostumado nas redes sociais, né? Eu tive uma coluna durante 4 anos na Globo News, no programa Em Pauta, e teve um dos programas que eu resolvi levar os ataques que eu recebia na rede. E eu dizia assim, gente, a desinformação é muito absurda e a incapacidade das pessoas discutirem ideias. Então, eu contava, né? Na rede as pessoas não discutem ideias, porque discordar é ótimo, qualquer um pode discordar. Eu acho bom quando alguém discorda, mas tem que ter argumento, né? Discordar porque é gorda, porque é baixa, porque é feia, porque é velha, porque... não dá. Então, eu me lembro que eles falam assim, alguns falam assim, nunca foi amada, essa mulher não sabe o que é amor. Aí eu chego com meu marido e falo assim, vem cá, estão falando de que você nunca me amou. Aí eu contei isso no programa, na Globo News, né? E contando os ataques. E digo o seguinte, gente, as escolas
deviam começar desde o jardim de infância, do maternal, ensinar as crianças a discutir ideias. Né? Não empresta meu carrinho. Então, explica por que você não empresta seu carrinho, argumenta. Porque, senão, se tornam adultos que não sabem o que falam. Outra questão é a desinformação, que essa pessoa colocou aí nesses comentários. Né? Porque a família fica... Mas quem falou em acabar amor? Quem falou? É porque tem muita gente que acha que se você ama, você só pode amar uma pessoa. Mas de onde tiraram isso? Né? Por quê? Você não ama vários amigos? Tem pessoas que têm 3, 4, 5 amigos profundos, que você conversa, você conta as suas questões existenciais, te ajuda a pensar. Ué, agora, tem muita gente que diz assim, essas relações hoje são líquidas, são superficiais, porque faz uma junção. Se não é dentro de um modelo, a pessoa desqualifica. E eu acho o seguinte, sabe, Pitágoras, eu acho que todos deveriam refletir bastante sobre as crenças aprendidas, sobre os valores aprendidos, para conseguir se livrar do moralismo e dos preconceitos que limitam muito a vida das pessoas. Deixa eu te perguntar uma coisa nesse intervalo, assim, Regina, que para mim é instigante, que se chama confusão, né? Confusão de interpretação das coisas. A carência ela é muito frequente dentro das pessoas. Suprimento de carências, e até nós temos relações que são extremamente parasitárias, né? Mas esse suprimento de carências pode se confundir em tu colocares a outra pessoa, digamos assim, eu acho que... Eu vou fazer um exemplo banal, assim, eu acho que o meu nariz é feio, daqui um pouco chega alguém que nem fala daquele meu nariz, pelo todo outro que eu tenho, eu passo a ser considerado, então eu crio uma relação de dependência por aquela pessoa ultrapassar um defeito que eu acho que é meu, e passa a ser quase que uma relação de obrigatoriedade, ou seja, de gratidão dentro da relação. Tu não acha que isso se confunde muito? Eu acho que sim. A dependência emocional confunde as pessoas com se fosse amor, né? Necessariamente, às vezes, não é dependência emocional. Agora, tem 2 fatores que se cruzam aí. Primeiro, que nós, humanos, saímos do útero da mãe. No útero da mãe, devia ser uma delícia. Pena que a gente não lembra. Você pode imaginar? Você não tem fome, não tem frio, não tem cólica, o neném tem muita cólica, né? Não tem sede. Você está aconchegado naquele líquido, deve ser ótimo. Nós nascemos. Quando nascemos, somos tomados por um sentimento de falta, de desamparo, que é um sentimento que nos acompanha a vida toda. Agora, a nossa cultura, em vez de nos incentivar a desenvolver a capacidade de ficar bem sozinho, sozinho, quando eu digo, não é no alto do Himalaia, não. Sozinho, quando eu digo, é sem precisar de uma parceria fixa, estável, alguém te protegendo, ligado em você. O que a nossa cultura faz? Incentiva desde cedo que você tem que encontrar a pessoa certa, diz que os homens têm que encontrar a moça certa para casar, as mulheres, se não tem namorado, quando é que você casa? Então, as pessoas passam a procurar um par amoroso no sentido de superar aquele desamparo, né, que a gente viveu e vive, porque nós todos somos desamparados, isso não tem dúvida nenhuma, uns mais, outros menos. Então, essa capacidade de ficar bem sozinho é fundamental, você perceber suas singularidades, você como você poder ter seus projetos, seus amigos, seu trabalho interessante, seus hobbies. Você tem uma vida, está chovendo, ninguém me chamou para sair no sábado à noite, estou com um livro incrível que eu vou ler, ou então eu estou com uma série para ver. Gente, isso tem que ser desenvolvido, porque as pessoas acabam transformando o prazer da companhia do outro numa necessidade, que foi o que você disse, né? Esse exemplo que você deu. As pessoas ficam juntas muito por necessidade, quando devia ficar junto pelo prazer da companhia. Isso é um fato muito importante. Eu só acredito, que uma relação a 2 pode funcionar bem, só acredito nessas condições. Primeiro, respeito total ao outro, ao seu jeito de ser, de pensar, de se comportar.
liberdade de ir e vir, os dois. Isso inclui você ter amigos separados, ter programas independentes. Eu não sou obrigada a gostar de todos os amigos do meu marido, nem ele de todos os meus amigos. E também, o mais importante de tudo, não haver controle algum do outro. Né? Porque o modelo de casamento na nossa cultura, que a gente absorve desde criança como se fosse normal. O que é o modelo de casamento que a gente vive? É total controle, possessividade, ciúme e desrespeito total à individualidade. Os casamentos são assim, a imensa maioria, porque foi o que a gente aprendeu, o que a gente viu no vizinho, o que a gente viu na irmã, o que a gente viu na nossa cultura, toda a cultura, a gente é fruto da cultura da gente. Então, as pessoas acham que ciúme é natural, acham que você ser possessiva, mas o amor é assim mesmo. Quer dizer, distorce tudo. Então, se alguém tiver essa liberdade, mesmo, respeito total à sua individualidade, eu acredito que uma relação a dois pode funcionar bem. Agora, se não tem, você pode ter certeza que em algum momento as pessoas podem nem se separar, porque as frustrações vão se acumulando, a pessoa primeiro vai fazendo concessões. As concessões, as frustrações vão se acumulando. Quando as frustrações chegam a um nível muito alto, muitas vezes a pessoa quer se separar. Mas, às vezes, não tem força para se separar, ou por questões econômicas, ou por questão de dependência emocional mesmo. E as pessoas, então, ficam paralisadas. É comum você ver duas pessoas que se agarram como náufragos, né? Os dois que não querendo mais aquilo, mas sem coragem de sair daquilo. Então, eu acho que todo mundo tem que refletir bastante, porque eu não tenho dúvida de que nós todos podemos viver muito melhor nessa área das relações amorosas sexuais. Nós temos uma estrutura de formação, você já comentou em relação a isso, patriarcal, né? Que ela foi estabelecida de domínio. O papel, e aí eu acho que é o questionamento mais importante, até de deixar uma mensagem que seja fundamental. Se está notando que essa diferença evolutiva ela está dependendo muito mais da mulher do que do homem. Ou seja, quem tem um poder não quer abrir mão do poder. Ou seja, numa estrutura patriarcal, para que ele vai abrir mão disso? Ele não faz a mínima força para mudar. Mas está abrindo, sabe por quê? Porque os homens também estão se dando conta de que o machismo prejudica os homens. Porque durante muito tempo a mentalidade patriarcal, que é de dominação, como você disse, o sinônimo é machismo, né? Se a gente for falar no linguajar comum, o sinônimo é machismo. Então, durante muito tempo, as mulheres foram oprimidas. Eu fiz um livro, que eu lancei em 2012, que se chama O Livro do Amor. Eu fiquei 5 anos pesquisando para saber como que era o amor desde a pré-história. Então, são 2 volumes, desde a pré-história, Grécia, Roma, Idade Média, Renascimento. E é impressionante o que a mulher foi oprimida nesses 5.000 anos. É impressionante. Olha, só para você ter uma ideia, na Europa, no final da Idade Média, lá para o século XV, assim, era muito normal os rapazes se unirem em bando e saírem estuprando as moças. Era considerado absolutamente normal. Os maridos podiam espancar suas esposas desde que não lhe quebrassem os ossos. Olha que louco isso. Você pode matar uma pessoa e não quebrar osso, né? Então, e tinha até o tamanho da vara que ele podia bater na esposa. Então, a mulher ela foi obviamente segregada, não podia trabalhar, não podia ser independente, tinha que obedecer ao marido. Muitas, até no início do século XX, chamavam o marido de senhor. Né? O que acontece é que agora, depois do movimento feminista, que quando houve o movimento feminista, a maioria dos homens cruzou os braços e começou a achar engraçada aquela liberdade da mulher, sem se dar conta que o sistema patriarcal oprime a eles também. Porque quando o patriarcado se instalou e dividiu a humanidade em 2 partes, homem de um lado e mulher para o outro, mulher é inferior, determinou um ideal masculino que os homens se esforçam há 5.000 anos para corresponder. Poder, sucesso, coragem, ousadia, nunca broxar, nunca falhar,
sempre ganhar dinheiro. Alguém aguenta isso? Então, quer dizer, aquela competição entre os homens. Eu atendi um paciente no passado, um rapaz de 26 anos, todo moderno, veio de sandália, bermuda, camiseta regata, fita na cabeça, sentou no meu sofá e começou e desabou. E ele falou que ele estava pensando seriamente em se suicidar. Eu perguntei por que ele queria se suicidar, porque broxou 3 vezes. Essa é a cultura patriarcal. Então, o que está acontecendo hoje é que os homens já estão percebendo, muitos homens, que eles têm que desconstruir esse machismo, essa masculinidade tóxica. Tem que desconstruir. E eu acho que a solução é homens e mulheres se aliarem para repudiar essa mentalidade patriarcal que oprime a ambos os sexos. Mas, Regina, isso que tu falou agora, tem um parceiro que está me ajudando aqui no ponto de vista técnico, que é o Fracasso. Aqui ele ficou numa felicidade quando tu disse isso, que não há problema nenhum em ter alguns momentos de broxar, né? Ele ficou numa felicidade aqui fantástica, né? Homem que nunca tenha vivido isso, né? Isso é uma coisa muito natural. E porque existe uma pressão muito grande, né? E se o homem broxa uma vez, uma pessoa, olha, tem grandes chances da segunda vez que encontrar essa pessoa ele broxar de novo, porque ele vai tão ansioso, né? E aí é difícil. Então, quer dizer, é um peso para o homem também. Então, a gente tem que parar de achar que só as mulheres são coitadinhas. Elas foram, sim, massacradas, humilhadas, escravizadas, massacradas. Mas a gente tem que tentar uma aliança entre homens e mulheres para realmente romper com essa mentalidade que faz mal a todo mundo. E é um processo de evolução. Teve uma das entrevistas que tu comentaste, eu acho que é uma questão também bastante importante na crítica que se faz ao feminismo, e tem livros também que são discutidos a respeito disso, fora aqueles que tu coloca, que são especificamente discutindo isso, todos deveríamos ser feministas. Claro, eu não entendo. No sentido de tu reverter um problema que veio ao longo de muito tempo, né? Se confundem muito a questão do feminismo quase como um fundamentalismo de comportamento de algumas, daquela história de tu ir para a rua com alguma coisa pouco embasada. Não é isso. Não é isso. Não, eu não consigo entender. Conquista de individualidade, é conquista de espaço, é crescimento, né? Respeito aos direitos. Eu só consigo imaginar 2 razões para alguém ser feminista. Uma, desconhece totalmente a história do Ocidente, pelo menos, desconhece totalmente, porque não sabe o que é. Ou então sabe e não está se importando que a mulher continue sendo espancada, assassinada, violentada, quantidade de estupro, quantidade de feminicídio. Quer dizer, eu só entendo isso. Ou a pessoa desconhece a história, então é desinformação, ou então ela não se importa realmente, não tem a menor empatia com o outro. Preconceito. Podemos abordar, que também faz parte daquilo que tu discute bastante em relação à comunidade LGBT, que, embora digo não, até temos alguma aceitação, sabe? Eu até ouvi, foi dentro de um sistema de brincadeira, mas a gente ouve isso, mas sabe até que eles são normais, né? Como se fossem entidades que fizessem fora do grupo, ou se fossem um clã diferenciado. Em termos mundiais, a gente está vendo um desenvolvimento desse tipo de pensamento, mas me parece que a grande maioria, pelo menos aqui da população, voltamos à hipocrisia constante, né? Aquele assim, não, até nós aceitamos, mas o preconceito ele continua de uma forma muito incisiva. Qual é a ideia que tu tem de modificação disso, de perspectiva de modificação real? Bom, na Grécia clássica, 2.500 anos, a mulher era tão oprimida, tão desvalorizada, que eles acreditavam que o amor só podia ser por um homem. Então, na Grécia, havia os jovens, os efebos, quer dizer, o cidadão grego, ele tinha a esposa, que ele dá filhos cidadãos gregos,
a concubina, que cuidava do dia a dia, a cortesã, que eram as etairas, que cantavam, dançavam, tal, transavam, e os efebos, que eram os rapazes. Então, havia o tutor e o efebo, que ia fazê-lo ficar versado no Homero e iniciá-lo sexualmente e tal. Era valorizado a relação entre homens na Grécia clássica. Tanto que teve o batalhão sagrado de Tebas, que foi um batalhão de 300 pessoas, 300 casais homossexuais que lutavam juntos. Olha que coisa interessante. Só tinha casal homossexual nesse batalhão. Tropa de elite. Bom, quando o cristianismo chegou, porque com o cristianismo, tudo que não levasse à procriação foi desqualificado, né? Visto como uma coisa ruim, pecado. Então, a homossexualidade passou a ser pecado, passou a ser crime. Muitos homossexuais foram condenados, fogueira e tudo mais. Quando chegou no século XIX, a homossexualidade passou a ser considerada doença. Mas, em 1973, a Associação Médica Americana retirou a homossexualidade da categoria de doença. E hoje você ainda vê muitos preconceitos, porque a mentalidade não muda, mas mudou muito já, e eu espero que a gente continue incentivando uma mudança maior. Eu me lembro, eu tenho 72 anos, quando eu tinha uns 10, 11 anos, eu morava em Copacabana, e eu estava na praia com os amiguinhos, e aí tinha um rapaz na areia, lendo um jornal, e os rapazes da outra rua perceberam que ele era homossexual. Eu assisti uma cena que eu nunca esqueci, eu sonhava com a cena, aí começaram a jogar areia nele, xingar, e eu só me lembro do rapaz pegar as coisinhas dele e sair correndo, os garotos crianças, viado, viado, jogando. Aquilo me impressionou muito. Uma cena dessa não é mais tão comum. Existem barbaridades, né? Eu trabalho naquele programa Amor e Sexo, a TV Globo. Um dia, no programa, participou um homem que contou a seguinte história. Ele estava com um filho de 18 anos abraçado depois de um jogo, uns homofóbicos desses, entraram numa que eles eram casos, começaram a dar porrada ali, ele perdeu a orelha. Ele mostra no programa, assim, a orelha. Então, é claro que existe homofóbico. Agora, em relação ao preconceito, existe uma pesquisa no Canadá, na Universidade de Ontário, que provou que as pessoas mais preconceituosas, racistas, homofóbicas, misóginas, são as que têm inteligência mais baixa. Então, não precisa pensar muito para entender que preconceito é sinônimo de burrice, né? Porque uma pessoa que tem preconceito, ela não reflete, ela não pensa, ela só repete o que ouviu, não parou para pensar, né? Então, hoje, felizmente, surgiu o movimento gay, né? Depois da pílula, porque tem uma coisa muito interessante, a pílula anticoncepcional, para mim, foi um marco na história da humanidade. Imagina, em milhões de anos que existe o planeta Terra, pela primeira vez, a mulher pôde decidir se quer ter filho, dissociou o sexo da procriação. E a pílula permitiu o surgimento do movimento gay. Isso é muito interessante, porque antes os gays eram repudiados porque só se aceitava sexo para procriação. Quando os heterossexuais, após a pílula, dissociam o sexo da procriação e aliam o sexo ao prazer, ao fazerem sexo pelo prazer, a prática hétero e homo se aproximaram. Os gays, que só faziam sexo pelo prazer, passaram a ser mais aceitos na hora que os héteros passaram a fazer sexo pelo prazer só. Então, o movimento gay começou... Os movimentos de contracultura, depois da pílula, foram fundamentais. O movimento gay, o movimento feminista, o movimento gay, toda a revolução sexual. E nós estamos nesse meio ainda. Hoje, e na maioria dos grupos, não ser grupos de gente completamente homofóbica, idiota, que não pensa e tal, mas já tem muito constrangimento se alguém fizer uma piadinha de gay, a pessoa já é olhada, né? Quer dizer, as mentalidades estão mudando, mas numa transição, sempre quando você está no meio de uma transição, porque não muda tudo ao mesmo tempo. Você encontra comportamentos díspares, você encontra quem já mudou, já se libertou dos preconceitos, já se libertou daquelas crenças limitadoras, e pessoas que ainda estão agarradas àqueles padrões tradicionais de comportamento, porque o novo assusta,
o desconhecido gera insegurança. Então, a pessoa pode estar muito insatisfeita, mas continuar agarrada. Eu acho que a solução para essa questão é realmente a mesma solução que eu vejo para acabar com o machismo, que a homofobia está ligada a isso. E tem uma coisa interessante. Vários estudos mostram que os homofóbicos são as pessoas que tentam apagar os seus próprios desejos homossexuais. Tem vários trabalhos, tem pesquisas de campo com as pessoas vendo imagens, com o que aconteceu com elas em grupos de homofóbicos, não homofóbicos. Então, as pessoas não têm que descarregar em cima do gay para mostrar que ele não é gay, a fantasia de que está mostrando, porque não aceita os seus próprios desejos homossexuais. Isso é muito comum. Então, eu acho que a única forma é as escolas entrarem nisso, as escolas e as famílias. Tem que ter um currículo que inclua a discussão do machismo, a discussão dos preconceitos. Por que as pessoas não podem ter o direito de escolher viver como elas desejam viver? Né? Porque a maioria das pessoas preconceituosas e moralistas, elas querem escolher a forma de viver delas, tudo certo. Mas elas querem que o outro também escolha a forma que ela escolheu para ela. Mas, Virginia, tu tá notando que está perdendo a oportunidade de assumir o Ministério da Educação dessa forma, né? Porque se o teu pensamento é esse, eles jamais vão permitir que tu estipule esse tipo de discussão na escola, que a escola mas eu não consigo ver a escola, os professores ter curso, trabalhar com as crianças, trabalhar nas reuniões com os pais, mostrar que isso prejudica os homens e as mulheres, viver de uma forma melhor, mais satisfatória para todo mundo. Né? Eu acho que é uma questão de tempo. Hoje eu ainda não consigo ver isso como uma realidade, porque dentro dos nossos vínculos de relação, ainda tenho filho pequeno, existe uma resistência, até por essa hipocrisia de pensamento, né? Mas existe uma resistência muito grande, muito grande. Mas você percebe que está diminuindo? A gente consegue, a liberdade que se tem. Eu acho que o divórcio, a incidência do divórcio, eu acho que é uma coisa muito clara disso. Ou seja, as pessoas estão começando a respeitar mais o seu direito de desenvolver a sua vida, sem nenhum tipo de condicionamento. Eu acho que, para mim, esse é o passo mais importante, da onde a gente nota essa evolução. O que eu ia te perguntar agora, nós já estamos nos aproximando do período final do nosso bate-papo, e sempre quando a conversa é boa, passa muito rápido. Igreja. Tenho a sensação que, com esse Papa, ele tem uma característica, eu vou falar do cristianismo, fora islamismo, outras características religiosas que talvez sejam um pouco mais conservadoras até, embora a parte do catolicismo também seja ainda conservadora. Mas a sensação que eu tenho é que o Papa Francisco, por exemplo, ele tem uma tendência a uma abertura maior, a colocar as coisas em discussão dentro da igreja. Até o próprio celibato, porque o celibato vai de encontro a tudo isso que a gente está discutindo, né? Qual é a tua ideia em relação a isso? A minha ideia em relação a isso é que eu fico abismada com esse número de denúncias de padres pedófilos que tem em todos os países, que é uma coisa absurda, né? Que prejudica a criança, prejudica o adolescente. Eu nunca vi uma discussão na televisão, na internet, uma discussão verdadeira, isenta, sobre a questão dos padres casarem ou não, se essas coisas acontecem porque a sexualidade deles é muito reprimida. Eu nunca vi. Porque isso, o padre não poder casar, foi a partir do século XIII, mais ou menos. Né? Antes eles casavam, tinham mulher e tal. Mas é uma coisa que tem que se discutir, gente. Não é possível que haja tanto escândalo de pedofilia nas igrejas, né? E ninguém discuta, perceba que tem alguma coisa errada ali. Né? O que os padres fazem da sexualidade deles? Porque é como se não fosse natural a sexualidade. Quer dizer, todos nós somos sexuais. Então, de repente, não pode. Você tem que fugir que sexualidade não existe. Né? E era uma coisa assim que é um absurdo. Você sabe que a repressão da igreja foi tão grande desde que se instalou
que eles criaram uma ideia da nação eterna, que perdurou, só foi deixar de existir no século XVIII, no Iluminismo, na época dos filósofos. A da nação eterna pegava que qualquer pensamento sexual, qualquer desejo, você teria da nação eterna. Então, entre o século III e o século V, milhares, centenas de milhares de pessoas foram para o deserto do Egito para massacrar o corpo, fazer o corpo sofrer o máximo que pudesse para se livrar da nação eterna. Pode outra coisa. Mas a sensação que eu tenho é que diminuiu bastante, mas a gente só não pode negligenciar, e por isso que a luta deve ser constante, porque um dos crimes mais hediondos que tem, ele continua sendo cometido, é da misoginia, ou seja, do ódio da figura feminina, né? Que é uma coisa que é associada a Eva, né? A Eva, rainha. Foi a bandida, né, que nos levou a tudo isso, né? Que ela tinha que comer a tal da maçã, né? A responsável por tudo. Não, eu estudei muito essa história toda, desde a pré-história, porque eu queria entender realmente o amor e tal. Esse livro se chama O Livro do Amor. São 2 volumes. Fiquei 5 anos pesquisando. E é impressionante. Se me perguntar 2 conclusões, a opressão da mulher nos últimos 5.000 anos e a repressão da sexualidade nos últimos 2.000 anos. E essa repressão da sexualidade é isso. Pessoas não só insatisfeitas, com muitas disfunções sexuais, mas também casos de estupro, casos de violência sexual. Quer dizer, tudo. O sexo não é visto como uma coisa natural, boa, desejável, né? É visto como uma coisa feia. É só você ver até hoje, Pitágoras, uma criança de 2 anos, ela já aprende que para ofender alguém, para xingar, usa sexo. Então, é claro que ela vai crescer, conscientemente ou não, acreditando que o sexo é sujo e perigoso. Né? Porque você não xinga uma pessoa aqui no Ocidente, você não ofende sem botar sexo no meio. Então, e entra dentro da teoria que foi abandonada no momento que apareceram outros psicólogos, dentro da teoria freudiana, que muito do desenvolvimento está relacionado a isso. Muitos problemas que vêm a se desenvolver em doenças posteriores está relacionada diretamente à questão sexual. Volto a dizer, a gente está, pena que está se aproximando do final, mas deixa eu te fazer um questionamento. A sensação que eu tenho é que essa nossa discussão que a gente está tendo, e como eu te disse, eu tenho acompanhado, vejo as tuas lives, entrevistas, me parece que são coisas muito focais, embora tenha inúmeras, né, incontáveis, que tu já tenhas dado, mas a sensação é que eu tenho é que a popularização desse assunto se torna um pouco restrita. Daqui a um pouco são aqueles programas que discutem de uma forma um pouquinho mais intelectualizada, naquela busca do conhecimento, pessoas que estão lendo mais, vão atrás da informação para tentar essa mudança de comportamento. Qual é a tua ideia que nós teríamos, ou de possibilidade, ou mesmo dentro da tua conduta, enquanto formadora de opinião, de popularizar esse tipo de informação? O programa Amor e Sexo é um programa que eu tenho muito orgulho de participar, quer dizer, eu ia até voltar, mas com a pandemia está segurando, né? Porque o programa Amor e Sexo lutou muito contra os preconceitos. Ele deu espaço, deu voz às pessoas trans, deu voz à homossexualidade, deu voz aos drag queens, ao machismo, tentou desconstruir o machismo. Então, é um programa engraçado, é muito tarde, 00:30 e tal. Mas, de qualquer maneira, é um programa divertido, engraçado e que realmente lutou contra os preconceitos. Eu acho que a gente tem que falar, e na Globo News eu sempre falei abertamente. Eu trabalhei no Em Pauta 3 anos, que é aquele programa 20h, né? E trabalhei no Estúdio I com a Maria Beltrão durante 1 ano ali comentando, né? Eu sempre falei, mas precisa se falar mais. Porque as pessoas, por exemplo, alguém vai dar aula de educação sexual numa escola, tem que ver a cabeça dessa pessoa, não adianta dar aula de educação sexual a uma pessoa preconceituosa, porque aí só reforça todos os preconceitos, né? Eu acho que a gente está melhorando, está discutindo, mas é lento e gradual. Eu tenho esperanças
que o que está acontecendo hoje, essa onda de conservadorismo aqui, não seja suficiente para bloquear, para impedir o avanço de uma mentalidade que está mudando desde os anos 60, porque aquilo foi muito forte. A pílula anticoncepcional é que quase ninguém pensa nisso, né? Porque a maioria já nasceu depois da pílula, né? Foi em 62, então os jovens nasceram depois da pílula, ninguém... Mas, gente, a mulher tinha 17 filhos, 15 filhos. As mulheres tinham quantos filhos o homem quisesse. Era uma loucura. A vida de uma mulher era parir e amamentar. Amamentar, parir, era isso. Então, quer dizer, foi um marco na história, né? E agora tem muitos contraceptivos eficazes, então tudo isso muda e a mulher pode cada vez mais entrar no mercado de trabalho, se exigir respeito. Né? Isso é muito importante. Minha grande amiga, nós estamos nos conhecendo praticamente agora. Acredito que torço para que a gente tenha uma oportunidade de poder, em outros momentos, voltar a conversar. Saiba que eu estou fazendo o acompanhamento e seguramente a minha ideia de fazer o teu curso, eu já estava fazendo o acompanhamento, porque o conhecimento sempre é importante em todas as áreas, né? A forma que a gente tem de crescer. Só tenho a te agradecer assim imensamente a gentileza de ter conversado aqui conosco. Essa nossa entrevista fica veiculada pelo nosso Facebook da rádio, e eu também tenho uma página no YouTube que eu estou colocando as nossas entrevistas para que tenha a possibilidade também de divulgar esse tipo de informação, todos esses conhecimentos novos que a gente vem trazendo, que possa ser divulgado, popularizado. Te agradeço o convite, foi ótimo, e convido você já deve me seguir no Instagram, né? Sim. Convido todos os ouvintes, os participantes, para me seguir no Instagram, que eu só trabalho com essas questões de relacionamento. É @Regina Navarro Lins. E o meu último livro, que é esse aqui, que eu lancei agora, há 2 meses, Amor na Vitrine. Ele é muito fácil de ler, ó, porque eu fiz vários, só sobre relacionamento amoroso, fiz tópicos importantes. Então, as pessoas têm que refletir, têm que contribuir para o outro refletir também, né? Os amigos. Ninguém tem que rir de piada homofóbica, de piada... Começar a mudar, né, os hábitos. Alguém faz uma piada homofóbica, não tem que ir, tem graça nenhuma. Você está rindo de quê? Né? Exatamente. Porque o preconceito ainda existe, ou seja, no momento em que tem isso, essa discussão, embora não é por brincadeira, não é por brincadeira, porque o preconceito existe, senão não teria graça, né? Ninguém acha graça de, por exemplo, eu chegar e bater com a marreta na cabeça de alguém. No momento que eu falo isso, ninguém acha graça, porque é uma coisa ruim. Então, tudo que é negativo, ele não deve ser engraçado. Um prazer assim imenso em ter tido a oportunidade de conversar contigo. Espero que e vai ter outra oportunidade de eu te convidar, que a gente possa retornar aqui a conversar novamente, sabendo que me torna uma pessoa mais feliz no momento em que eu enxergo de forma contemporânea pessoas que vêm lutando e levantam uma bandeira tão importante quanto a que tu levantas e vem trazendo há muito tempo, e sei que esse tipo de luta é uma luta muito difícil. Lutar contra o conceito de conservadorismo, aquilo das posições de conforto que as pessoas têm, eu acho que é uma das lutas mais difíceis que tem, né? Então, muito obrigado mais uma vez, espero que a gente possa ter a oportunidade de conversar novamente. Muito obrigada, foi muito bom. Tchau. Muito obrigado. Estamos aqui encerrando o nosso programa Viver Bem com Mais Saúde nessa sexta-feira. Sexta-feira que vem estaremos novamente aqui, agradecendo aos nossos parceiros da Unimed Vale dos Sinos, do Simers e do nosso consórcio HB Consórcios, que sempre é uma boa solução naqueles momentos mais difíceis. Um bom final de semana a todos, um bom final de semana, professora doutora Regina Navarro Lins. Prazer enorme de ter tido você aqui com a gente. Muito obrigado e um bom final de semana. Saudamos a aprovação e a disponibilidade das vacinas para a imunização emergencial contra a Covid-19. Apoiamos iniciativas que visam essencialmente... Eu me lembrei dela quando ela falou, amor,